boa tarde a todos e desde já obrigada pela vossa presença nesta nova sessão da Calítica Masterclass. Esta é a nossa quarta sessão e estamos aqui contentes por vos apresentar mais uma vez, não só a Calítica, mas como uma oradora de peso. Hoje trazemos connosco a senhora Indira Correia Baldé, como sabemos, jornalista da RTP África. Hoje também assinalamos o regresso da nossa newsletter, portanto, em conjunto com a Masterclass, iremos então publicar de forma mais detalhada informação sobre o background das pessoas, das anfitriãs que trazemos para a Masterclass. Hoje publicamos na nossa página oficialmente um pouco mais de informação em relação à senhora Indira Correia Baldé, jornalista guineense com 30 anos de experiência. E atualmente desempenha funções de liderança tanto a nível de sindicato como também na RTP África. Indira, muito obrigada, prazer em vê-la e tê-la aqui connosco. Hoje temos um tema muito interessante, como já tivemos a chance de falar um pouco. O tema será o jornalismo, ou melhor, perdão, a liberdade de expressão, neste caso conectada com o jornalismo. Como sempre, gostaria só de chamar a atenção a todos os participantes para manterem a câmara e os microfones, em particular os microfones fechados, enquanto a senhora Indira faz a apresentação, para evitar interferência, e deixarem aqui, como é óbvio, no nosso chat, qualquer questão que tenham, qualquer questão que queiram ouvir e esclarecer. No final da sessão, então, as questões serão levantadas e deixaremos então espaço para essa troca. Ok? Muito obrigada. Deixo então o espaço para a nossa anfitriã. Obrigada. Muito obrigada à Calítica por esta oportunidade de me permitir estar aqui para partilhar um pouco sobre a questão da liberdade de imprensa na Guiné-Bissau. E muito obrigada também a todos que estão em linha a acompanhar esta minha comunicação. Portanto, vamos falar da liberdade de imprensa na Guiné-Bissau, dos desafios, das realidades e perspectivas. Portanto, vou começar com o conceito de liberdade. Liberdade significa agir, pensar, fazer escolhas sem qualquer constrangimento, sem alguma coação, sem qualquer que seja condicionamentos. O exercício da liberdade também implica responsabilidade dos atos de quem vai gozar desta liberdade. É um direito que é reservado a todos os cidadãos, sem exceção. Portanto, a liberdade em si, a verdadeira democracia depende da liberdade. Não existe democracia sem a liberdade de imprensa. E é sobre a liberdade de imprensa que vamos falar neste nosso, posso dizer, Jubei. Como já disse, o conceito de liberdade é o direito de informar e ser informado. No caso da liberdade de imprensa, garante aos jornalistas o direito de investigar, de fazer as suas informações sem qualquer represália, permite à sociedade ter a sua opinião de forma livre e consciente, permite ao cidadão ter o panorama daquilo que é a situação em qualquer sociedade em que a liberdade de imprensa é importante. É importante porque permite fortalecer a democracia, promove a transparência, incentiva os cidadãos participarem ativamente na vida pública e também permite combater abusos de poder. Portanto, esta é uma das importâncias que a liberdade de imprensa tem na vida de qualquer que seja cidadão. A base legal da liberdade de imprensa na Guiné-Bissau, temos garantias jurídicas, a Constituição da República, que no seu artigo 54 garante a liberdade de imprensa. Temos também a Lei de Imprensa no seu artigo 3º, que protege este exercício da atividade jornalística. Contudo, apesar das garantias legais, persistem desafios no exercício pleno deste direito na Guiné-Bissau. A situação da liberdade de imprensa, o contexto específico da Guiné-Bissau.
A Guiné-Bissau, segundo os dados das organizações internacionais e mesmo dados aqui que nós constatamos, a Guiné-Bissau permanece numa zona problemática, segundo a classificação das Repórteres Sem Fronteiras e também das análises feitas aqui, as condições para o exercício do jornalismo livre e independente tornam-se cada vez mais difíceis. Os desafios continuam, os indicadores políticos e econômicos continuam a ser desfavoráveis para o exercício desta liberdade de imprensa. Principais problemas: temos pressões políticas, temos pressões econômicas, temos a falta de segurança e temos também a fragilidade institucional no gozo desta liberdade de imprensa. Outro desafio da liberdade de imprensa, falamos das pressões políticas, assistimos várias vezes, quando há sublevações aqui no país, os órgãos de comunicação social são invadidos pelas forças da ordem. Houve momentos em que as emissões das rádios foram obrigadas à suspensão. Somos também várias vezes confrontados com limitações. Vimos recentemente um comunicado do Alto Comando Militar que suspendeu todas as conferências de imprensa. Os jornalistas são intimidados durante as coberturas. Vimos agressões dos jornalistas numa das manifestações dos professores frente ao liceu, frente ao Ministério da Educação. Vimos jornalistas que foram vítimas das forças policiais que tentavam mesmo o atropelamento das pessoas que estavam lá a fazer cobertura. Vimos insultos, registramos intimidações dos profissionais da comunicação social guineense e também, neste momento, o que se tem verificado é o medo dos jornalistas de colocarem questões, é autocensura nos órgãos de comunicação social. Todo este panorama mostra que a liberdade de imprensa está sob ameaça. Outro caso registramos que são preocupantes quanto à questão da liberdade de imprensa é o incentivo à detenção de cidadãos por emitirem opiniões contrárias. Vimos muitas pessoas que foram intimidadas por, no exercício do seu direito enquanto cidadão de expressar, alguns foram detidos, outras pessoas receberam ameaças, e vimos também o encerramento já há 9 meses dos órgãos de comunicação social portugueses que estão na Guiné-Bissau ao abrigo de um acordo. Refiro-me à RDP África, a RDP África e a Agência Lusa, que estão há 9 meses já sem poderem trabalhar devido a uma decisão cujo teor ainda muita gente não sabe o que é que está por detrás deste encerramento dos órgãos de comunicação social portugueses na Guiné-Bissau. Portanto, das pressões econômicas, a realidade dos jornalistas na Guiné-Bissau é muito difícil. Muitos jornalistas recebem um salário que não é suficiente para garantirem a sua sobrevivência. Temos a falta de condições dignas de trabalho, a dependência dos subsídios ocasionais. Este é um problema que está cada vez mais a ganhar terreno no nosso contexto. Muitos jornalistas não recebem salários. Estou a referir aqui no caso dos órgãos de comunicação privados. Então, muitos jornalistas que estão nestes órgãos, ou os estagiários que estão nestes órgãos, dependem de subsídios. Quando vão a uma reportagem, a pessoa o protagonista desta conferência de imprensa ou de qualquer que seja gênero jornalístico, o profissional da comunicação social, que não é legal,
mas é a pressão econômica que paira sobre a classe jornalística guineense. Esses subsídios ocasionais, muitas das vezes, torna o jornalista mais vulnerável para o exercício da sua profissão, porque, em termos profissionais, tem o seu peso, receber algum subsídio referente ao trabalho feito ou na decorrência do trabalho feito, tem o seu peso na matéria que o jornalista vai produzir, faz o jornalista perder a sua independência enquanto profissional. Um outro desafio que esta questão da pressão econômica trouxe ao jornalismo guineense é a questão do jornalismo militante. Muitos jornalistas já, em vez de fazerem um trabalho decente, um trabalho segundo as normas, é obrigado a mostrar na antena que, pronto, deve torcer para um ou outro lado. Portanto, esta pressão econômica tem minado a qualidade do jornalismo guineense. Também cria fragilidade, não dá credibilidade ao jornalista nem ao órgão onde exerce. Portanto, essas são as consequências da situação econômica que o país vive. Também temos a questão da polarização dos mídias. Não é segredo para ninguém. Os organismos internacionais mesmo têm esta situação nas suas agendas, nos seus relatórios. Houve momentos em que as coberturas jornalísticas foram feitas de forma seletiva. Vimos pessoas que foram tiradas no momento das coberturas das salas de conferência. Vimos outras individualidades também que, nas suas conferências de imprensa, tiveram que selecionar os órgãos que devem, no seu entendimento, fazer essa cobertura. Portanto, a questão da cobertura seletiva é um problema que estamos a enfrentar. Temos, enquanto desafios editoriais, influência política sobre as linhas editoriais. Há muita pressão política nas linhas editoriais dos órgãos de comunicação. As linhas editoriais são as orientações como o órgão deve trabalhar. Essa situação das linhas editoriais estão também a receber muita pressão, porque há orientações. As formas de atuação dos órgãos de comunicação social mostra esta influência política nas linhas editoriais dos órgãos de comunicação social. Outro problema também que temos confrontado tem a ver com a falta de contraditório nos órgãos de comunicação social. Sabemos que o contraditório é a base. Não podemos fazer um jornalismo sério, um jornalismo de qualidade e ético, sem primar por este princípio, mas de uns tempos para cá também o princípio do contraditório já não existe em muitos órgãos de comunicação social, sobretudo nos órgãos de comunicação social públicos. Falta o contraditório. Portanto, em comparação na fase histórica da Guiné-Bissau, o cenário atual que os jornalistas guineenses estão a viver é comparado com o período do Partido Único. Sabemos que no Partido Único não havia muitos órgãos de comunicação social, havia só os órgãos do Estado. Portanto, uma das missões dos órgãos do Estado era promover a imagem do Estado. As notícias cingiam apenas nas ações governativas, as visitas dos ministros, tudo o que o governo fazia era notícia, mesmo em termos de critério para a notícia, mesmo não reunindo critério, mas eram notícias na altura. Portanto, é o mesmo que estamos a verificar neste momento. Os órgãos de comunicação estão muito concentrados nas ações governativas. A parte social já não tem muito relevo nos órgãos de comunicação social, sobretudo públicos. Também não existe
o escrutínio do poder. Muitas ações estão a ser feitas, mas não há este escrutínio, porque um dos papéis dos órgãos de comunicação social é escrutinar o poder, mas neste momento estas ações já não existem. Como impacto negativo tem o seu impacto negativo para a democracia, porque quando não há liberdade de imprensa, portanto, fragiliza a democracia, não há liberdade de expressão, a desinformação também da população, porque não há o acesso às fontes para trazerem as informações necessárias, a informação do interesse público. Outra consequência para a democracia é a redução da confiança do público nos órgãos de comunicação social. Como já tinha dito, enfraquece a democracia porque não há espaço público, não há debate para mostrar, de facto, o que é que está a passar, o que é que não está a passar. Portanto, a população, a voz da população é muito determinante na democracia, é muito determinante no funcionamento dos órgãos de comunicação social, portanto, estamos a registrar déficit deste espaço nos nossos órgãos de comunicação. Portanto, uma imprensa sem liberdade compromete o direito do povo à verdade. Quando a imprensa não tem liberdade de fazer a sua missão, de cumprir a sua missão, o povo fica reduzido à informação que não é a opinião de estar à altura de fazer os seus questionamentos, de fazer com que a sua voz seja ouvida. Portanto, este é um dos problemas que a situação da liberdade de imprensa na Guiné-Bissau enfrenta. Como recomendações, para melhorarmos esta situação da falta de liberdade de imprensa na Guiné-Bissau, é necessário que nós, enquanto profissionais da comunicação social, a sociedade em geral, que lutemos pela efetivação da prática da liberdade de imprensa, que se faça um investimento sério no setor da comunicação social, porque esta vertente tem falhado, também que seja aprovada uma lei específica de acesso às fontes de informação. Sem uma lei que permita aos jornalistas irem às fontes, fazer as suas investigações, fazer um trabalho sério, não podemos informar a população, não podemos garantir o direito à população de formar a sua opinião. Também que o Estado da Guiné-Bissau faça ou crie no seu orçamento geral do Estado uma subvenção aos órgãos de comunicação social, que essa subvenção dos órgãos seja também de forma transparente e também que seja melhorada as condições de trabalho. Os órgãos de comunicação social na Guiné-Bissau enfrentam dificuldades materiais, mesmo os órgãos públicos enfrentam dificuldades materiais, há falta de quase tudo. Portanto, sem um investimento, sem recursos materiais e recursos humanos à altura, não podemos cumprir o nosso papel enquanto mediadores, enquanto fazedores da opinião pública. Também, enquanto jornalistas, devemos reforçar a nossa formação ética e profissional, porque é a base. Sem a formação, sem a ética, não podemos fazer o nosso trabalho. A nossa missão enquanto jornalista é informar com responsabilidade, é defender a verdade. A verdade é a essência do jornalismo. Sem a verdade, não estamos a fazer o jornalismo. Também que sejamos fiscalizadores do poder. Ir onde tem notícia, questionar onde devemos questionar e fazer um trabalho limpo para que a opinião pública possa ter informação necessária. Portanto, promover a cidadania e a democracia. A imparcialidade, rigor na recolha e tratamento das informações são fundamentais. Sem a imparcialidade, sem a verdade, sem rigor, sem a ética, não estamos a fazer o nosso trabalho.
Portanto, o jornalismo deve ser feito de forma livre, independente, ético e responsável. Como conclusão desta minha comunicação, a liberdade de imprensa não deve existir apenas na lei. Deve ser um exercício diário. A imprensa não deve existir apenas na lei, mas também na nossa prática diária, porque é fundamental. Sem a liberdade, não podemos fazer o nosso trabalho. Sem a verdade, não podemos fazer o nosso trabalho. Uma sociedade democrática depende de jornalistas livres, jornalistas protegidos e comprometidos com a verdade. A segurança é fundamental. Sem a segurança, as fontes de informação não podem nos dar a informação e sem a segurança, nós, enquanto jornalistas, não podemos também fazer o nosso trabalho. Portanto, é fundamental termos esses exercícios, fazermos diariamente este exercício da importância da liberdade de imprensa enquanto profissionais da comunicação social, a sociedade enquanto receptores do nosso trabalho. Portanto, quais são os princípios e desafios da imprensa na Guiné-Bissau e como fortalecer a independência, o papel da sociedade na defesa da liberdade de imprensa. Portanto, penso que devem ser estes o nosso compromisso, a nossa reflexão diária para que, de facto, também o público para o qual trabalhamos possa também nos fiscalizar enquanto jornalistas, enquanto profissionais da comunicação social, atestar o nosso compromisso com esta profissão e com a sua missão. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada e muito eficiente também em termos de tempo, devo dizer. Sim, senhora, obrigada. Muito obrigada, Indira. Temos aqui algumas questões já no chat para a Indira e a primeira que vem começa com o seguinte: tendo em consideração hoje em dia o nível de tecnologia, com o fácil acesso a telemóveis, redes sociais e conectando isto com aquilo que a Indira referiu de falta de recursos, em particular recursos económicos, para poder fazer um trabalho exaustivo e decente. No entanto, essa é a primeira questão: como é que a tecnologia vem mudar ou impacta a Guiné-Bissau em particular, o trabalho dos jornalistas? Obrigada. Olha, a nova tecnologia de informação e comunicação tem impactado muito o trabalho jornalístico. Portanto, é uma ferramenta que nos dá acesso ao mundo, mas ao mesmo tempo também tem o seu perigo, porque vimos que diariamente as novas tecnologias de informação, as diferentes redes são fontes de informação. É onde os jornalistas vão encontrar, mesmo a população vai encontrar muitas informações que muitas das vezes não são informações verídicas, são notícias falsas, notícias manipuladas. Portanto, tem o seu aspecto positivo, mas também tem o seu aspecto positivo. Enquanto o aspecto positivo é fonte de informação, permite-nos conectar com o mundo, permite-nos fazer as nossas informações chegarem mais rápido à população, mas também, muitas das vezes, o que está nas redes sociais enquanto fontes de informação são notícias falsas. Portanto, mais uma vez, reforça o compromisso dos jornalistas com a ética de fazer, primeiramente, antes de tudo, a verificação dos fatos. É muito importante a verificação, é muito importante avançarmos, porque hoje em dia não há nenhum órgão de comunicação que não esteja nas redes sociais. É um desafio. Estando nas redes sociais, como já tinha dito, as nossas informações chegam mais rápido, mas também têm as suas consequências. Em caso de fontes de informação que, se não forem muito bem rastreadas, pode perigar o país, pode tirar credibilidade ao órgão e ao próprio jornalista, porque uma informação não confirmada pode destruir um país num segundo. Em casos de... Vimos o que é que circula diariamente nas redes sociais. Muitas informações são manipuladas. Portanto, enquanto jornalistas, a nossa missão é verificar, ir às grandes
empresas de comunicação fazer a verificação, porque também há essa possibilidade, ir às grandes empresas de comunicação fazer as verificações, ligar para os colegas. Portanto, temos várias fontes, várias formas de fazer as verificações. As formas tradicionais, ainda que temos de fazer as ligações, e também mesmo de, hoje em dia, podemos saber se uma informação, uma fotografia é verdadeira ou então falsa, através de instrumentos que que a nova tecnologia também nos deu. Então, é muito interessante fazer esse cruzamento de fontes para termos uma informação, porque é um desafio que vamos continuar a enfrentar. Obrigada. Sim. Então, e a próxima questão é: que conselhos daria aos jovens, às novas gerações hoje em dia, que estão interessados em comunicação social ou seguir a profissão de jornalista? E a sua opinião, se ainda vale a pena, ainda que é um pouco estranha, mas ainda assim, se ainda vale a pena ser jornalista hoje em dia, e em especial na Guiné-Bissau, considerando todos os desafios que descreveu e que estamos cientes que existe. Obrigada. Vale sempre a pena, vale a pena os que queiram seguir a carreira jornalística, que o façam. É uma profissão nobre, apesar de muitas dificuldades que o país enfrenta, que o setor jornalístico guineense enfrenta, vale sempre a pena. Penso que nada é eterno. Essas dificuldades um dia vão passar, pode não ser hoje, não amanhã, mas as dificuldades vão passar. Em qualquer que seja setor da ciência, qualquer profissão tem as suas dificuldades. O setor da comunicação social não foge à regra, mas aconselho aos jovens que queiram enveredar por esta profissão que o façam. Que o façam. É uma profissão com futuro na Guiné-Bissau, basta dedicação. Um dia desses vamos esquecer essas dificuldades, as pressões econômicas, as pressões políticas, portanto, toda essa nebulosidade um dia vai ficar pela história. Ok, uma boa mensagem, de facto, para aqueles que estão a ouvir e que levantaram essa questão, muito interessados. Então, a próxima questão é da nossa colega Racida, que pergunta: que histórias africanas continuam a ser pouco contadas hoje em dia, tanto africanas como no contexto da Guiné-Bissau? Que tipo de informação poderia ter mais foco, que não está a ser tão divulgado? Obrigada. Olha, no caso da Guiné-Bissau, estamos muito pouco a contar as nossas histórias nos órgãos de comunicação social. É um meio de massa, sobretudo as rádios, mas as nossas histórias estão a ser muito, muito pouco contadas. O panorama político domina os órgãos de comunicação social, as agendas dos órgãos de comunicação social. Portanto, são poucas as grandes reportagens para trazer à ribalta a história da Guiné-Bissau, a história da resistência. Sabemos que houve uma luta para a libertação da Guiné-Bissau, mas essas histórias são contadas só e só no dia, por exemplo, da independência, véspera da independência, ou então véspera das Forças Armadas, mas temos muitas histórias para contar. Temos a história do Oquinca Pampa, temos a história, mesmo as pessoas que estão vivas hoje em dia. Temos a Amélia, a senhora Amélia, lá a Oleira, lá de Canchungo. Muitos falam desta senhora que tem muita história para contar. Temos mesmo aqui a história das nossas mulheres, as mulheres que dia a dia lutam pela sobrevivência da família. Temos homens e mulheres que deveriam estar nas nossas antenas para que a nova geração possa conhecer a história da Guiné-Bissau, mas estamos a fazer muito pouco. Bom, isto também tem a ver com falta de meios. Embora nem tudo precisa de grandes meios, mas os órgãos de comunicação social têm dificuldades. Então, com falta de meios, a pessoa, para deslocar aqui de Bissau, para ir até Bafatá, fazer uma reportagem, onde é que a pessoa vai ficar hospedada? Embora sabemos que toda a gente que está em Bissau tem familiares no interior, toda a gente que está no interior tem familiares em Bissau, mas a pessoa precisa de meios
Os órgãos de comunicação social não têm meios, funcionam apenas com pequenas parcerias, que muitas das vezes não consegue cobrir todas as despesas que têm. Por isso temos essa questão de subsídios ocasionais, que os jornalistas, quando vão às reportagens, ficam que também não é motivo. Eu estou contra, não é motivo, mas faltam meios aos órgãos de comunicação social para se deslocarem ao interior do país, buscar informações, porque não são só notícias políticas. A Guiné-Bissau não é só Bissau, mas os órgãos de comunicação social têm dificuldades em deslocar para fora de Bissau para trazer as muitas histórias que temos para contar. Temos o caso temos sul do país, que tem muitos sítios de história enquanto luta de independência, mas também que tem sítios turísticos. O Ministério do Turismo algum dia pensou nisso, em fazer grandes reportagens com os órgãos de comunicação social aqui dentro. Há dificuldades, mas ninguém melhor para contar a história da Guiné-Bissau além dos jornalistas guineenses. Hoje pode-se fazer parcerias. Se houver fundos, os jornalistas guineenses podem fazer produções. Temos já colegas que têm produtoras. Temos a caso da Catumbe, que está a fazer um bom trabalho, está a contar histórias da Guiné-Bissau, história das suas gentes. Temos a Norte Produções, que está a fazer também trabalhos significantes com impacto na vida das populações. Temos a TV Clelé, que está a fazer produção, mas ainda falta muito trazer a Guiné-Bissau, a história da Guiné-Bissau. Se o Estado um dia vier a ganhar consciência, a pôr meios para os órgãos de comunicação social, a subvencionar os órgãos de comunicação social, penso que teremos muitas histórias bonitas da Guiné-Bissau, porque a Guiné-Bissau não é só Bissau. É verdade, é verdade. Um país muito giro e com muita história para contar. Aqui temos uma questão que, de facto, acaba por ligar o que acabou de referir em termos de parcerias, não só entre o Ministério e os órgãos sociais, e também durante a apresentação referiu o artigo 54 da Constituição, que protege o direito do jornalista. Como tal, temos aqui uma questão do Lesmes, que pergunta como é que essa parceria, ou como é que poderiam ajudar mais, não só a ver na lei aquele artigo que protege, mas como é que o Poder Judicial e político poderia ajudar mais ou proteger os jornalistas, em vez de vê-los como, como algo a ser contido, por assim dizer. Obrigada. Primeiramente, o Poder Judicial, o Estado da Guiné-Bissau, no seu todo, deve ver a imprensa como parceira, não como adversária, nem como inimigo, porque, certeza, o nosso trabalho é trazer ao público o que as pessoas não querem que sejam ditas, que sejam vistas. Portanto, é só questão de respeitar a natureza do nosso trabalho, criar condições para que os jornalistas sintam segurança para fazer os trabalhos, trabalhos jornalísticos de fundo, por exemplo, as investigações, porque nas investigações mexem-se com interesses, mexem-se com a privacidade das pessoas, mexem-se com tudo o que é sagrado, o que não é sagrado, mas o essencial é o Estado da Guiné-Bissau ganhar a consciência para saber o que é a imprensa, ter a sensibilidade com a natureza da imprensa, as suas vantagens na realização da sua missão bem feita. Portanto, tendo essas condições, tendo a segurança, tendo o poder judicial para proteger os jornalistas, como diz o artigo 54 da Constituição, que todo cidadão tem direito à informação, de dar a sua voz. Portanto, se o Estado da Guiné-Bissau encaixar neste artigo, nas suas múltiplas vantagens que tem, penso que vai ter muito campo para trabalhar, porque o nosso papel é escrutinar tudo e todos. Então, é só uma questão de ter a sensibilidade, criar condições para que os jornalistas possam fazer o seu trabalho em segurança e de forma livre. Vamos contribuir para o desenvolvimento do país, porque também somos parte.
É verdade, é verdade. Ok, temos aqui uma última questão, então, da nossa colega Carla Pinto. Ela, desde já, agradece a sua apresentação, muito interessante, e pergunta qual seria a sua recomendação para a comunidade guineense na diáspora, em particular, nas formas de verificação da informação, porque, como estava a dizer, em termos de muita da informação que passa na comunicação social, nas redes sociais, é tão rápida que não temos essa reação de ver, oh, é verdade ou não. E, portanto, obrigada. Portanto, aos guineenses na diáspora, mesmo os que estão aqui dentro do país, que procurem primeiro, antes de tudo, verificar se a informação é certa ou não, porque diariamente recebemos várias informações que não são informações, são manipulações que chegam aos nossos telemóveis que precisam de ser verificadas. Hoje em dia temos, por exemplo, aqui na Guiné-Bissau, se alguém vir alguma informação antes de partilhar, que procura, tem familiares aqui para ligar, tem jornalistas e, felizmente, na nossa fase embrionária, temos um centro que faz a verificação dos fatos. Ainda ontem, o centro publicou uma notícia que estava a circular, dando conta de que a Embaixada de Portugal está a facilitar jovens que necessitam de bolsas de estudo. Portanto, esta informação muito bem manipulada estava a circular nas redes sociais e o nosso centro de verificação dos factos rastreou o documento, porque tem ferramentas para isso, rastreou, chegou à conclusão de que a informação é falsa, portanto, publicou esta informação falsa na rede social. A todos os guineenses, onde quer que estejam, procurem ter a informação. Diariamente vão ser confrontados com muitas informações falsas, muitas manipulações. Hoje em dia, com o telemóvel, cada um tem o seu aparelho, faz o que quer. Mas essas informações são opiniões de alguém. E nós, enquanto jornalistas, enquanto pessoas habilitadas com ferramentas, vamos verificar. Também vemos essas informações, fazemos as verificações. Então, que os guineenses façam isso. Vamos verificar as informações. Vamos verificar as informações porque, espalhando rumores, todos nós sabemos os custos que isto pode trazer para uma vida, para um país. Somos apologistas de que vale a pena divulgar informação tarde, mas ao divulgá-la que seja uma informação bem rastreada, uma informação bem verificada, uma informação que não vai trazer nenhum problema a quem quer que seja. A verificação dos factos é fundamental. A rede social veio para ficar. As novas tecnologias vão continuar. Para trás já não vai voltar. A cada dia está a melhorar. Então temos também que ter a capacidade de saber que nem toda a informação que recebemos são informações verídicas, nem todas as informações que temos são informações verificadas. Então, é nosso desafio, enquanto guineenses, enquanto seres humanos, verificar informações, porque uma informação bem feita nos ajuda, também uma informação mal feita tem as suas consequências nas nossas vidas. Portanto, verificar e verificar sempre. Ok. Indira, eu peço desculpa, eu acho que falei demasiado cedo, disse que era a última pergunta, mas temos mais uma, se puder. Então é o seguinte, obrigada. Uma das razões pela qual queríamos mesmo tê-la aqui neste mês é exatamente porque este é o mês que a Unesco também celebra a liberdade de imprensa. Então, a última pergunta que colocamos agora, que temos aqui no chat é: considera que a liberdade de imprensa está a diminuir consideravelmente em África e no mundo em geral? E o que devemos fazer para combater a censura e proteger a liberdade de imprensa? Obrigada. Sim, a liberdade de imprensa a nível mundial está em declínio. Se virem as classificações da Repórteres Sem Fronteiras, a última avaliação feita, publicada no dia 3 de maio, vê-se que a nível mundial a liberdade de imprensa regrediu bastante. É porque o mundo está numa nova era, cada vez mais há
há a questão do uso da força, há a questão de supremacia. Portanto, os jornalistas, o nosso papel como escrutinadores dos poderes, então teremos sempre essas barreiras para fazer o nosso trabalho, embora não é salutar. Não é salutar. O que devemos fazer enquanto jornalistas, as organizações internacionais, a Unesco está a trabalhar nisso, está a fazer leis, mas é o que tinha dito, a lei só no papel não é suficiente. Penso que cada um deve, onde quer que esteja, sensibilizar os líderes políticos. Mexemos com interesses. Portanto, hoje em dia ninguém quer ver o que está a ser feito de mal que seja dita. Ninguém quer, toda a gente quer esconder. Tanto para ações benéficas, ações de, como é que eu posso dizer, as violações. Ninguém gosta que o nome venha estampado num dos atos de violação de qualquer que seja a situação. Então, nesta nossa missão de escrutinadores de poder, de mediadores, de jornalistas enquanto fazedores da opinião pública, ninguém gosta do nosso trabalho. Muitas pessoas não gostam do nosso trabalho. Vimos o que é que está a passar no mundo. Vimos jornalistas que são impedidos de... vimos o que é que está a passar na faixa de Gaza, de jornalistas que não têm autorização para entrar para fazer os trabalhos. Vimos mesmo os nossos colegas que estão lá na faixa de Gaza, que estão a ser todos os dias assassinados com balas porque estão a tentar mostrar ao mundo o que é que está a passar. Aqui em África, mesma coisa. Vimos o que é que está a acontecer. Vários países em África estão em declínio. Portanto, é nossa missão continuar com a advocacia, mesmo as Nações Unidas, a Unesco, diferentes organizações que lutam pela liberdade de imprensa, que continuemos a fazer advocacia, porque ninguém pode viver sem informação. Não há nenhuma pessoa que pode viver sem informação. Então, para termos a informação, para que o público tenha informação, é necessário que o jornalista esteja onde os factos estão a acontecer, tenha a liberdade de fazer a recolha, tenha a liberdade de poder, em consciência, produzir o trabalho. Ok, muito claro. Ok, então eu acho que a nossa sessão termina por aqui, de forma muito pontual, devo dizer. Muito obrigada, Indira, mais uma vez pela apresentação e pelo tempo tirado para ouvir e não só também estar aqui e esclarecer essas questões e abordar algo que de fora, ou seja, da perspectiva aqui da diáspora, é um assunto sensível, mas que é de muito interesse e que muitas vezes não é abordado de uma forma totalmente clara e transparente, tal como foi hoje, e agradecemos muito pela sua presença. Deixo então aqui também uma lembrança a todos. Caso queiram obter da nossa parte o certificado de participação, é só enviar-nos talvez um e-mail ou deixar aqui o vosso nome e veremos isso desde já nas próximas semanas. Deixo então a palavra ao Severiano, caso queiras deixar também algum outro recado, mas desde já, Indira, muito obrigada. Foi uma apresentação muito interessante. Obrigada. Sem dúvida, muito bom, muito bom. Indira, muito obrigado, de coração mesmo, eu agradeço muito. Foi uma boa sessão, mais uma grande masterclass, e vamos continuar isso porque estamos a criar uma biblioteca, isso vai ficar aqui para gerações vindouras, não é? Para poder aprender com pessoas, com grandes profissionais como a senhora. É um prazer enorme convidar-te para essa masterclass e agradeço muito. E vamos, sem dúvida, enviar um certificado. Queremos enviar certificados para todos os oradores de masterclass, e isso também vai, sem dúvida, vai chegar a Bissau para ti. Muito obrigado mais uma vez. E só uma pergunta, o Luís perguntou como é o nome do Centro de Verificação das Informações na Guiné-Bissau. É o CEMIX, Consórcio de Mídia, Inovação em Comunicação Social.
fica no bairro de Quelelé, na Escola Profissional do Jornalismo, no complexo da AD. Complexo da AD. Então vamos Sim, seguir sim. essa página. É muito importante verificar as informações. Como estamos muito longe, recebemos muitas informações e é importante, mesmo a BBC faz isso agora, verificar as informações, verificar as fotografias, partilhar para uma informação credível. Isso é importante, principalmente para nós, a diáspora, estamos muito longe, às vezes recebemos informações e é fácil entrar em pânico, não é? É fácil acreditar. Basta entrarem na página Fact Checking Guiné-Bissau, podem mandar os vossos trabalhos ou mandar as imagens ou alguma informação que receberem. Portanto, tem uma equipa permanente que faz a verificação e depois dá a resposta. Por acaso temos recebido muitas informações lá no centro que são verificadas. Muito obrigado, mano. Obrigada. De um bom fim de Obrigada eu. Muito obrigada, equipa. Obrigada a todos. Sim, até. Tchau. Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.